Bom, boa noite, Giovana. Eu sou o João Pedro Judazek e sou seu aluno de Anatomia Geral. E vou falar para você sobre o sistema tegumentar e seus anexos. Bom, para início de conversa, é bom dizer que a pele é um órgão. Ele é o nosso maior órgão do corpo humano. Ele é dividido em três partes: epiderme, a camada mais externa, a derme, a camada do meio, por assim dizer, e a hipoderme ou pele subcutânea, que é a última camada, a camada mais interna, e elas são responsáveis por formar a pele. Bom, como eu, bom, como eu disse, a epiderme é a camada mais externa. E por ser a mais externa, ela tem as funções mais básicas, por assim dizer. Ela é cheia de células, os quais são estratificadas e pavimentosas queratinizadas, e elas são células de revestimento, e também são células que secretam substâncias. Mais, e não apresenta vascularização e é um epitélio. E vamos falar agora sobre a derme, que é a camada do meio, a segunda camada, que ele é um tecido de sustentação e ele é um tecido conjuntivo frouxo e denso, não modelado. E ele é altamente vascularizado, ou seja, ele tem veia, artérias, esse bagulho, terminações nervosas, glândulas, músculo liso e pelo. É nele onde há a ação das glândulas na pele. Nessa camada também, nas veias e artérias, é onde passa as substâncias que nutrem a pele, por assim dizer. E elas são o oxigênio, glicose, lipídios, proteínas, enfim, tudo que é bom para ela. E tá ligado com o coração, que faz meio que uma troca. Vai e volta, enfim. Entre essas duas camadas tem 5 estratos, que são pequenas camadas que dividem elas. Eles são estrato córneo, estrato lúcido, estrato granulares, estrato espinhosos e, por fim, estratos basais ou germinativos. São esses 5 que são os principais, por assim dizer. Bom, a terceira camada, a hipoderme ou tela subcutânea, é a camada mais interna e ela não faz parte da pele, mas ela é importante para o funcionamento dela. Essa tela são dobras de gordura, resumindo, gordura, e ela ajuda a fazer o aquecimento do nosso corpo, armazenamento, nutrição, tudo. E é o maior reservatório de tecido adiposo e de lipídios do nosso corpo. Bom, agora vamos falar sobre o tegumento comum, que tem várias funções, dentre elas proteção contra agentes ambientais, ou seja, ele protege, por exemplo, a danos. Por exemplo, você está, não sei, correndo, aí você bate o braço. Não vai doer tanto porque você tem a pele, e a pele protege isso.
Tem a termorregulação também, que é basicamente o aquecimento e o esfriamento do corpo. Por exemplo, se você está com muito calor, o que seu corpo automaticamente faz? Por meio das glândulas, libera o suor. E ele meio que resfria o seu corpo. E quando você está com frio, automaticamente o seu corpo vai ficar assim, né? Tremendo. Por quê? Porque o músculo vai estar ativado. O músculo vai fazer isso. E essa é a termorregulação. Também tem a excreção, que, como eu disse, é o que excreta as glândulas, que podem ser as glândulas sudoríficas, suor, enfim. E é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Sem elas, a gente não consegue fazer nada quase. Tem a síntese de vitamina D, que nela são células que têm a função de produzir um hormônio ou uma pré-vitamina D, chamada vitamina D3, que é composta de colesterol e com a ajuda do sol vira a vitamina D. Tem as informações sensitivas, que é quando, por exemplo, a gente toca em algo, a gente sente algo. Por quê? Porque a nossa pele é responsável por isso. Ela que faz essa ligação com o nosso sistema nervoso central. Ou seja, a gente toca em algo e por meio dos axônios, essa informação chega no nosso sistema nervoso e por meio disso a gente toma uma ação sobre isso. Pode ser tirar a mão, olhar, não sei, depende. Por fim, tem as respostas imunológicas, que é a defesa do nosso corpo. Por exemplo, você tem um machucado. Por exemplo, eu por conta dessa corrida que teve semana passada, eu fui pegar os cones, né? Aí nisso, um cone sem querer arranhou eu. Aí, o que a nossa pele faz com isso? Como tive um arranhado, é, é normal que entre bactérias nele. E por meio da resposta imunológica, a pele meio que tenta evitar isso, por meio das inflamações e na rapidez para poder fazer a cicatriz, assim evitando pegar infecções maiores. Bom, agora vamos falar sobre a pele em si, que é uma capa elástica que separa as estruturas subcutâneas do meio ambiente. A sua elasticidade é a capacidade de distensão da pele e retorno à posição inicial. Geralmente é mais elástica nas regiões de pele fina e nos jovens. Ou seja, tem algumas regiões que vai ser mais dobrável, por assim dizer, e outras que não. Um exemplo é a palma da mão. Tem duas partes, a parte anterior e o dorso dela. No dorso, por a gente não usar tanto para poder, sei lá, apoiar em coisas, pegar coisas, ela é mais fina, ou seja, ela é mais dobrável. Agora a palma da mão é mais dura. Por quê? Porque a gente usa mais ela. Inclusive a minha tem calo até. Mas por conta disso, ela não é tão dobrável. Ela é mais. Não sei, eu tenho um nome pra isso. Ela é mais rígida. E é isso. Na pele também formam meio que arranhões, chamados estrias. Que é quando a gente tem um crescimento muito rápido de massa, tanto de massa muscular, massa gorda, enfim.
quando a gente ganha muita massa, forma essas estrias, que é quando a pele não consegue acompanhar o ritmo do corpo. E formam elas, que podem ser evitadas, não evitadas, podem ser diminuir o seu efeito negativo, só que não 100%, porque é pele. É isso. A epiderme também apresenta algumas partes dentro delas, que são partes essenciais para o nosso funcionamento, que são os queratinócitos, que produzem a queratina e compõem 80% dessas partes, os melanócitos, que produzem melanina, que são pigmentos coloridos que promovem proteção da pele. Tem as células de Merkel, que são um tipo de queratinócitos modificados ligados a uma terminação nervosa que capta a pressão da pele, ou seja, se sei lá, algo toca no ser, tem que capta isso e leva a informação para o sistema nervoso central. E por meio disso você toma alguma ação. E por fim, as células de Langerhans, que ficam no meio do epitélio e vê o que pode ser bom ou ruim para o nosso corpo. Ou seja, é como se fosse a resposta imunológica. E é uma célula de patrulha. Bom, vamos falar sobre seus anexos, que são o quê? São a unha, as glândulas e os pelos. Os pelos são modificações da epiderme em forma de haste, distribuído pela superfície do corpo. Haste é a parte livre do pelo, encontrada na superfície da pele. Já a raiz é a parte do pelo que fica mergulhada na pele, e ela apresenta plexos e o músculo eretor dos pelos. Os pelos podem estar em todas as partes: cabelo, a parte genital, nos homens, costa, peito, enfim. Daqui uns anos, pela nossa não utilização mais dos pelos, não todos, mas em grande parte deles, a gente vai perder alguns pelos no nosso corpo, como no peito, costas, já que a gente não usa mais tanto como antes. Agora uma curiosidade: a cor do nosso cabelo, pele, quer dizer, pelo, enfim, é produzido pelo melanócito, que é ele que dá a cor para isso. E quando ficamos velhos, nosso cabelo fica branco. Por quê? Porque ele não produz mais melanina, ficando assim branco. Vamos falar sobre a unha. A unha são modificações da epiderme constituídas de queratina dura. Elas se localizam dorsalmente nas estruturas livres de dedos, ou seja, tanto nos dedos da mão quanto nos dedos do pé. E ela é importante para a nossa proteção, e ela apresenta várias partes: a raiz e o corpo da unha, o qual apresenta a sua matriz e duas partes: o esponífico e a múnula, que é onde mais tem células da matriz, ou seja, é onde mais produz a unha, do que forma a unha. Bom, nós vamos falar sobre as glândulas, que são várias, mas as principais são a glândula sebácea, que produz um sebo, que ele meio que produz esse sebo se matando.
ou seja, ela se mata para produzir o sebo, ou seja, ela libera assim ele. É uma secreção oleosa e ela protege a pele contra ressecamentos e ela tem ações de agentes físicos, químicos e biológicos e geralmente estão junto aos folículos dos pelos. A próxima glândula é a glândula udorífera, que são glândulas protetoras de suor, importantes nas funções de excreção e controle da temperatura da pele. Possuem ducto próprio para realizar sua excreção, ou seja, é o que regula a nossa temperatura do corpo, basicamente. E por fim, as glândulas sudoríficas modificadas, que são as apócrinas e as équinas. As apócrinas são, são folículos pilosos das axilas, papilas mamárias e região inguinal. Já a outra apresenta 3 milhões dela em nosso corpo. E essas glândulas são divididas em duas: as seruminosas e as mamárias. A primeira produz o sebo e a segunda produz o leite. Bom, por fim, vou dar um resumo da aula, que é o resumo que eu fiz para tu. Era só uma fixada mesmo. Argumentar, formado pela pele e seus anexos, pelos, rins e glândulas, é o maior órgão do corpo humano. Ele desempenha funções vitais. Ele protege contra micro-organismos, radiação ultravioleta, desidratação e regula a temperatura corporal. Também é responsável pela sensibilidade, graças a receptores que captam estímulos como dor, calor e frio, além de eliminar toxinas pelo suor, sintetizar vitamina D com a luz solar e armazenar água, lipídios e outras substâncias. A pele é composta por duas camadas. A epiderme, camada mais externa da pele, é avascular e é formada por células especializadas, como os queratinócitos, que produzem queratina para proteger e impermeabilizar a pele, melanócitos, que sintetizam a melanina, pigmento responsável pela cor de pele, células de Langerhans, que atuam na imunidade, e células de Merkel, ligadas à sensação tátil. A epiderme é subdividida em 5 camadas: basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, que variam em espessura conforme a região do corpo. A derme, localizada abaixo da epiderme, é rica em vasos sanguíneos, nervos e fibras de colágeno. É elástico, proporcionando nutrição à epiderme e sustentação mecânica, dividindo-se em duas partes: a camada papilar, superficial e composta por tecidos conjuntivos frouxos, e a camada reticular, mais profunda. Já, por fim, uma parte que não é da pele, mas é importante para ela, é a tela subcutânea, ou hipoderme, que é a camada mais interna da pele, constituída por tecido adiposo e conjuntivo, funcionando como reserva energética, isolante térmico e proteção contra impactos. Os anexos do sistema tegumentar também são papéis importantes. As unhas, estruturas queratinásticas,
nas extremidades dos dedos protegem contra impactos e auxiliam na manipulação de objetos. Os pelos, formados em folículos pilosos, têm função de proteger especialmente contra a radiação solar. As glândulas sebáceas produzem sebo para lubrificar e proteger a pele dos pelos, enquanto as glândulas sudoríficas, divididas em ectras e apócrinas, têm função na regulação térmica e na produção de odores específicos. Além disso, as glândulas mamárias produzem leite. E aí, Giovana, muito obrigado. Boa noite para você.